Oi, gente. A Day pediu pra fazer um videozinho e eu fiquei na dúvida sobre o que falar, porque na verdade, ultimamente Deus tem falado várias coisas comigo. Só que eu entendi que eu acho melhor, assim, que eu achei melhor seria fazer algo que tá mais recente e mais latente, né? É, que é a questão assim de nós termos atitude em Deus, de nós é a responsabilidade de crer e agir e de dar o passo de fé, né? Assim, o Senhor tem me mostrado, eu já entendi isso. O Senhor me mostrou assim várias vezes a coisas sobre a minha vida mesmo, sobre a de outras pessoas também, como que a gente tem que como que é importante a gente orar, crer e agir, não ficar, não, assim, porque nós temos uma parte, a questão é, nós temos uma parte naquilo que a gente ora. Na grande maioria das coisas, sim. Claro, tem coisas que depende só do Senhor. Você vai aguardar e crer. Mas muitas coisas a gente precisa agir de alguma forma. E assim, eu entendi isso claramente. Hoje o Senhor me mostrou isso em várias coisas que aconteceram comigo do ano passado pra cá, coisas pequenas a coisas grandes. Por exemplo, vamos citar um exemplo. Se eu oro para uma pessoa se converter, né, para uma pessoa entregar a vida dela ao Senhor, né, e não aproveita as oportunidades que a vida me dá para falar para aquela pessoa, porque eu tenho um exemplo aqui na minha casa, esse é um dos meus exemplos, porque eu tenho muitos sobre esse assunto, que o Senhor tem me mostrado, né? Mas se eu oro para o meu marido se converter, e eu não aproveito, eu não falo Jesus para ele, eu não vivo uma vida que mostre que Jesus está em mim, que eu tenho o Espírito Santo, se eu não buscar de Deus sabedoria, porque não é fácil, não é fácil. Ainda mais que, né, eu tenho aqui em casa eu moro com meu marido que ainda não se entregou a vida ao Senhor, né? Que o Senhor já mudou muito a vida dele, mas ele ainda não entregou a vida ainda, né? Para Jesus. Mas então, eu quero dizer assim, se eu não faço a minha parte, se eu não aproveito as oportunidades, se eu não busco Jesus, se ele não vê em mim amor por Jesus, e eu vou ser só mais uma crente por aí que não. Crente tem um monte, infelizmente, tem muitos crentes que não são cristãos. A verdade é essa, né? Que não buscam a Jesus de verdade. Então, assim, ele não vai se interessar. Aquilo para ele, né? Ele vai correr. Ao invés de ele vai correr da igreja, vai correr de cristãos, ao invés de chegar mais perto e mais perto, que cada um tem um processo, né? E eu tô falando assim de coisa grande, coisas pequenas também. Várias vezes o Senhor já me deu oportunidades assim de coisa que eu pedi em oração e eu entendi que eu tinha que dar um passo para que o Senhor é, de- fizesse algo, né? O Senhor já me incomodou para comprar algo para uma pessoa e aquilo estava forte dentro de mim, mas eu não tinha como, eu não tinha dinheiro, eu não tinha como, estava meio apertada. O Senhor providenciou tudo de uma maneira assim. Isso foi final do ano passado, maravilhosa para que eu conseguisse abençoar aquela pessoa. Assim, Deus foi claramente Deus que moveu, sabe? Então, assim, só que eu dei o primeiro passo. Eu não posso falar o que é, mas eu dei o primeiro passo, sabe? Mas assim, a gente precisa dar o primeiro passo, gente. O que eu queria falar isso com vocês hoje, nesse tempo de pandemia, nesse tempo né, de isolamento, é que a gente não. Deus quer tratar muito com a gente nisso também. Isso é outra coisa que eu queria falar. Deus me deu, assim, nesse tempo que a gente está em casa. Claramente ele falou muito comigo que várias coisas ele quer tratar com a gente, com cristãos e não cristãos, sabe? Assim, principalmente com a gente que tá buscando a ele, ele quer nos
Eu creio que Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos moldar, Ele quer que a gente seja mais íntimo dEle, para quando isso acabar, a gente esteja queimando por Ele, para que outras pessoas sejam alcançadas através da nossa vida. Eu acho que mais do que nunca, porque eu creio que nós estamos no princípio das dores. Eu posso estar errada, mas eu creio, principalmente que eu tenho que estar preparada, nós temos que estar preparados, porque a gente não sabe quando o Filho de Deus vai vir, quando Jesus vai vir, mas eu creio que a gente está vivendo um momento que o Senhor está nos preparando mesmo, para quando a gente sair disso tudo, a gente sair fortalecido, queimando por Jesus e disposto assim a alcançar o mundo, sabe? Eu creio que Ele quer nos usar, gente, de uma maneira tremenda. Então busca o Senhor nesse tempo. Senhor, como que o Senhor vai me usar depois que tudo acabar? Ou durante, né? E depois, quando a gente se vê de novo. E assim, agora também, quando a gente não tá se vendo, mas essas postagens, a gente tem que tá sempre ligado em Deus, sabe? E assim, é isso, gente. Eu queria falar era isso. Eu até anotei alguma coisa aqui, mas eu acho que é no base que ele se manifesta. Até coloquei aqui que ele se manifesta à medida da nossa busca. O Senhor se manifesta à medida da nossa busca. Então a gente tem que entender isso e buscá-lo o máximo possível, né? E saber dele o que ele quer de nós, para que a gente ore, busque em oração, creia e tenha o passo de fé. Até pedir ele, às vezes, Senhor, eu peço tanto isso, o que o Senhor pode, o que eu posso fazer, né? Qual o passo de fé que você quer que eu tenha? Me dá uma direção que eu quero agir. Eu vou mostrar para o Senhor que eu realmente quero isso. Que eu realmente quero isso, que eu tanto peço. E eu vou provar isso. Eu quero dar o primeiro passo. Às vezes é difícil, mas eu quero. Eu quero muito isso. Eu creio. E assim, esse foi um dos exemplos que eu dei aqui, a questão da salvação, a respeito da salvação do meu marido. Mas assim, todos nós temos os nossos anseios, os nossos desejos, e que a gente não desista, gente. A minha mensagem é essa, já tô ficando até longo, mas que a gente não desista, não desanime e peça ao Senhor direção do que Ele quer de nós. E quando a gente vê uma oportunidade, que a gente não desperdice. Porque o Senhor quer nos usar, gente. Depois vocês leiam a história de Esté, o livro de Esté. Para mim, ele é um dos maiores exemplos da Bíblia sobre isso. O Senhor quer nos usar, o Senhor quer a atitude de nós. O povo judeu ia ser exterminado. Se não fosse Mordecai e Esté, né, que Deus agiu através deles para que o povo judeu não fosse extinto da terra. Então, assim, o Senhor quer nos usar, o Senhor quer usar a gente. Que a gente pergunte a Ele, Senhor, o que eu faço para receber isso? O que eu faço para que o Senhor alcance outras pessoas? Me dê oportunidades, me mostre, me dê sabedoria. E é isso que eu tenho buscado dEle, né, nesses dias, que eu quero muito fazer parte da grande comissão. Eu quero muito, assim, quando isso tudo acabar, que a gente possa estar tão ardente por Ele, que a gente possa alcançar muitas mais pessoas que é vontade dele, a Bíblia fala que é vontade dele que as pessoas sejam salvas. Então, que nós também tenhamos esse desejo no nosso coração. E é isso, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus.